Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre direitos humanos, para estudar as legislações que estão previstas no seu edital no que diz respeito a essa disciplina. Então, nós vamos iniciar os nossos estudos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estudar lá as previsões, passar pelos 30 artigos que compõem este documento, mas antes disso, nós vamos entender o cenário em que essa legislação foi criada, o quanto ela conseguiu atingir no que diz respeito à disciplina que trata, para depois entender o que ela prevê em seus artigos, beleza? Combinado? Vamos lá então. Quero te pedir o seguinte, atenção total aqui nesse momento. Senta aí confortavelmente, tenha perto de você todos os seus materiais de estudo para que você possa assistir a aula e entender, compreender tudo que aqui vai ser tratado da melhor forma possível, combinado? Vamos lá então, né? Deixa eu me apresentar para vocês antes de iniciar, para quem não me conhece. O meu nome é Isabela Alckmin, sou professora, advogada, já estive aí na vida dos concursos públicos como concurseira e agora estou aqui do lado de cá, né? Tratando de concurso ainda, mas como professora, como mentora e também como auxiliar aí nessa jornada rumo à aprovação, beleza? Então vamos lá falar da nossa legislação, tratar um pouco aí da nossa Declaração Universal. Pois bem, este documento foi um marco na história dos direitos humanos. Foi elaborada lá em 1948, dezembro de 1948, por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. Não é à toa que em seu nome ela já carrega aí, né, o termo universal. Então é uma declaração que não pertence a só um país, mas uma série de países que tornaram seus signatários, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então lá em 48 reuniram esses representantes dentro de uma Assembleia Geral das Nações Unidas que aconteceu lá em Paris para criar este documento que atinge todos os povos e nações. A declaração ela estabelece proteção universal dos direitos humanos, tá? Se atende com esse termo, proteção universal, de forma abrangente, para atingir todo aquele que tem status de ser humano, certo? Então não seleciona alguns povos, algumas nações, algumas origens, não. Ela é ampla, ela é universal e a gente vai falar disso no decorrer de todo o nosso estudo. Em 48, foi criada, então, a declaração que foi traduzida para mais de 500 idiomas. Olha só a abrangência deste documento. Olha em quantos países conseguiu chegar para ter que ser traduzida aí para vários idiomas, certo? Ela também conduziu e inspirou muitas outras legislações posteriores, inclusive a nossa Constituição Federal. Nossa Constituição de 88, nossa Constituição vigente, vai ter muitas previsões que estão inspiradas naquelas previsões lá da declaração. A gente a todo momento vai citando isso aqui também, quando for trabalhar lá com os artigos. Dentro da nossa Constituição, esses direitos, considerados direitos humanos, são tratados, recebem o status aí de direitos fundamentais. Certo? A nossa Carta Maior, ela declara e estabelece de forma cristalina os direitos de vida digna, saúde, trabalho, lazer, moradia, educação, assim também como é tratado lá na Declaração Universal. Então perceba que a de 48, a declaração, foi uma inspiração para a de 88, né? A nossa Constituição, que veio aí 40 anos depois, tratando desses direitos fundamentais aos seres humanos que estão diretamente ligados àqueles direitos previstos lá na Declaração Universal. Da mesma forma, devem ser observados, os princípios de igualdade, de dignidade da pessoa humana, solidariedade, fraternidade, não discriminação, dentre outros direitos que também estão elencados na nossa Constituição Federal. E que, por óbvio, também decorreram aí dessa série de direitos humanos que começou lá na Declaração Universal. A constitucionalização dos direitos fundamentais não significa mera elucidação formal dos princípios, mas a plena positivação dos direitos. Então é algo muito maior do que simplesmente copiar e colar uma letra de lei, muito maior do que ir lá e
fala assim, vamos reproduzir aqui. Não, não é isso. É buscando realmente efetivar esses direitos. Direito à educação, direito à moradia, à lazer, à dignidade, à proteção, tudo isso é trazido para dentro de uma legislação nacional, como no caso na Constituição, dentro de uma legislação do porte da Constituição, que está lá no topo da hierarquia das leis, para, então, formalizar esses direitos e garantir o seu exercício. Beleza? Dentro da Constituição Federal, nós temos os direitos individuais, os direitos políticos, os direitos sociais, que são todos tratados dentro da nossa Declaração Universal. Certo? Os direitos individuais estão vinculados à liberdade, os direitos sociais à igualdade e os direitos políticos também tratados dentro da Declaração estão todos elencados também dentro da Constituição. Isso é necessário entender para a sua prova. Por quê? Porque lá você vai ter questões de direito constitucional e de direitos humanos. E uma coisa está entrelaçada com a outra. Então, se você tem uma base boa de uma disciplina, você facilita os seus estudos na outra. Então, a todo momento, quando a gente tratar dos direitos que estão presentes nos dois normativos, a gente vai sempre fazendo essas referências. Combinado? Então, vamos lá. Agora sim, entrando dentro dos nossos artigos propriamente ditos. Entrando dentro dos artigos, das previsões da nossa declaração. Lembrando que é um documento composto por 30 artigos, certo? Então, a gente vai passar por todos eles. Vamos chamar atenção para aqueles que estão ali mais presentes nas provas, mas vamos passar por todos os artigos, para que você conheça a previsão de lei, conheça a letra da lei, porque em muitas das vezes é isso que cai na sua prova. Então, muitas das vezes, quando a gente fala de questões vinculando os direitos humanos e as legislações, como o caso da declaração, muitas vezes a banca, ela copia ali e cola as previsões legais dentro das alternativas, faz uma alteraçãozinha numa e noutra alternativa para deixar errada, para justamente entender qual o candidato que conhece a legislação na íntegra. Então, é necessário passar por todos esses artigos. Combinado? Então, vamos lá. Vamos iniciar aí o artigo 1º. Iniciando, então, os nossos artigos da Declaração Universal, partindo aí do primeiro artigo, né, o artigo 1 da Declaração, que diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Livres e iguais. Guarde aí esses termos. São todos dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Observe os 3 termos aí que estão destacados dentro da previsão legal. Nós temos a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Te lembra alguma coisa? Te lembra algum slogan? Pois é, liberdade, igualdade, fraternidade. São os 3 direitos elencados aí já de cara dentro da Declaração Universal e estão diretamente ligados às gerações dos direitos humanos. Quando a gente estuda lá no início, sem entrar ainda nas legislações, que a gente começa lá a introdução dentro da disciplina de direitos humanos, a gente trabalha que esses direitos eles passam por gerações, por evolução, que é justamente a evolução dos direitos de liberdade, os direitos de igualdade, os direitos de fraternidade. Liberdade é aqueles direitos que dá ao ser humano a liberdade de agir como quer, liberdade de locomoção, liberdade de expressão. Os direitos de igualdade é para garantir que todos serão tratados da mesma forma, de forma igualitária, que não vai haver diferenciação por raça, por cor, por crença, por gênero. E os direitos de fraternidade são direitos mais amplos, direitos mais sociais, que abrangem direitos vinculados ao meio ambiente, à comunidade, sociedade. Então, todos esses que são essas evoluções dos direitos humanos, já são aqui elencados no artigo 1º da Declaração. Então, todos os seres humanos livres e iguais, com razão e consciência, para agir com espírito de fraternidade. Beleza? Tem escrito isso na Constituição, Isabela? Claro que tem. Está lá no artigo 5º. No caput do artigo 5º, nós vemos os direitos de liberdade, vemos os direitos de igualdade, além do direito à vida, segurança e propriedade. São 5 direitos elencados já no caput do artigo 5º, que é um dos artigos mais importantes da Constituição, no que se diz respeito à prova, né? Está sempre ali presente e trata aí da liberdade, da igualdade,
além dos outros 3 direitos da vida, segurança e propriedade. Falando ainda lá no primeiro inciso que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, reforça aí, né, essa questão da igualdade. E eu quero que vocês guardem bem essa palavra. Igual, igualitário, igualdade. A gente vai ver muitas vezes isso aqui aparecer dentro da Declaração Universal. Entenda que essa declaração ela surgiu no cenário pós-guerra mundial, onde havia ali um entendimento que havia diferenciação de raças, que havia uma hierarquia entre os povos, e aí a declaração vem para desmentir isso, para retirar essa consciência, que não tem diferenciação, que não pode haver diferenciação pelo tom da pele, ou por onde nasceu, pelo gênero. Então, essa palavra igualdade vai ser muito falada aqui dentro da declaração, beleza? Podemos ir para o artigo seguinte, artigo 2º ou artigo 2 aí da Declaração Universal, diz que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção. Olha aí a igualdade aparecendo. Não tem que haver distinção, todo mundo é igual, sem distinção de qualquer espécie, seja por raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, ainda origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Perceba o direito de igualdade sendo com força e aparecendo, né? Sendo elencado, sendo tratado, sendo imposto. Olha, não pode ter distinção. Não tem distinção pela cor da pele, não tem distinção pelo sexo, pela língua falada, pela religião professada, pelo lugar onde a pessoa nasceu. Tem que todo mundo ser tratado de forma igualitária, certo? Todo mundo, todos os seres humanos, todo ser humano vai ter a capacidade de gozar de direitos e liberdades da mesma maneira, sem que haja distinção. E aí vem a parte 2 aí do artigo para falar que não será também feita nenhuma distinção fundada em condição política, jurídica, internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio ou que seja sujeito a qualquer outra limitação de soberania, para dizer que não vai haver diferenciação entre as nações, entre os países. Todos são dotados de soberania. Então, também não tem diferenciação, não tem distinção entre as nações ou observar da nação que a pessoa nasceu, se é uma nação, é uma grande potência mundial, é um país desse tamanhinho, não tem diferença, tá? Não pode haver diferenciação. Quando a gente fala aqui do artigo 2º, nós estamos falando de sem distinção. Guarde aí, ó, esse termo, sem distinção. Nenhuma distinção, não há diferenciação, todos são iguais, independente de qualquer condição, política, civil, de cor, de sexo, de religião, sem diferenciação. Combinado? Artigo 3º, vamos lá? Pois bem, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Perceba que o artigo 3º, ele também é daqueles artigos que está previsto lá na Constituição, lá no caput. Lembra que a gente falou agora, lá no artigo 1º? Direito à vida, à liberdade. Pois bem, está escrito na Constituição e já estava escrito lá desde 48 na Declaração. Então, todo mundo tem direito à vida. Ninguém pode ceifar a vida de ninguém, ninguém pode atentar contra a vida de ninguém, porque todo ser humano tem direito à vida, assim como a liberdade e a segurança pessoal. Artigo 3º é daqueles que merecem um asterisco, porque está sempre presente em prova. É um artigo bem pequenininho, né? Bem direto, que elenca aí 3 direitos muito importantes e muito falados. Então, guarde bem esses 3 direitos: vida, liberdade e segurança pessoal, tá? Porque costuma estar sempre presente na prova. A banca vai lá e troca esse pessoal aqui por uma outra palavrinha para deixar a alternativa errada. Então, guarde bem esse artigo. E aqui a gente já pode notar que a declaração ela tem uma situação bem peculiar.
os artigos, passe a reparar daqui para frente, eles sempre vão iniciar com todo ou com ninguém. Lembra que eu falei com vocês lá na aula introdutória que a Declaração Universal ela era de forma abrangente? Ou ela dava um direito a todo mundo ou a ninguém? Ou ela dava uma obrigação a todo mundo ou a ninguém? Pois bem, então vocês vão perceber, e aí reparem, que os artigos vão começar sempre com a palavra todo ou sempre com a palavra ninguém. Ou todo mundo tem esse direito, todo mundo tem essa obrigação, ou ninguém vai ter, justamente para garantir a igualdade, que a gente já vem conversando. Ó, não tem diferenciação, é para todo mundo, ou então não é para ninguém. Beleza? Reparem aí a partir de agora. Isso te ajuda demais na hora da prova, para você já fazer a diferenciação daquilo que está certo, segundo a declaração, e aquilo que não está. Vamos para o artigo 4º, ainda aí na tela. Artigo 4. Ninguém, dessa vez aqui, tirou todo mundo, será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. Outro artigo que merece um asterisco muito grande. Está sempre presente nas questões. Quando a gente fala de escravidão e de servidão, não pode. Abominado. Proibido. Não pode existir. Ninguém pode ser mantido em escravidão e em servidão. Ah, mas no país tal... Não pode. Ah, mas não pode. Tá? Falando de Declaração Universal, ao tratar de escravidão e servidão, ninguém pode ser mantido. E a escravidão, o tráfico de escravos, ele é proibido em todas as suas formas, sem exceções. Não existe um salvo, não existe um exceto, não, tá? Se vocês verem isso em prova, ninguém pode ser mantido em escravidão, salvo se... Não, sem exceção. Proibido em todas as suas formas. Combinado? Artigo 5 da declaração. Opa! Artigo 5. Ninguém, olha aí de novo, ninguém aparecendo, será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Olha de novo a Constituição aparecendo. Dessa vez, ainda no artigo 5º, em um dos incisos do artigo 5º, onde fala das penas proibidas. Se abrir lá no artigo 5º, tem lá o inciso que fala das penas proibidas. E tá lá proibido também a tortura, o tratamento cruel, o castigo cruel, desumano, degradante, assim como outras penas que vão estar lá elencadas. Aqui, quando a gente fala de Declaração Universal, lembrem, ninguém pode ser submetido à tortura, tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Aí, de novo, vem lá as questões de concurso falando. Ninguém vai ser mantido em tortura, exceto em caso de guerra. Não, gente, não tem exceção. Vocês estão vendo alguma exceção escrita aqui no artigo 5? Não, né? Então não comporta exceção. Para a Declaração Universal é proibido, não pode nenhuma hipótese contra ninguém, tá? É ninguém mesmo, sem exceção nenhuma. Ninguém pode sofrer tortura, tratamento cruel, desumano, degradante. Beleza? Combinado? Não tem salvo, não tem exceto, tá? É ninguém, nunca, de nenhuma hipótese, pode ter tortura, tratamento, castigo cruel, desumano ou degradante. Combinado? Tenham isso aí muito guardadinho na cabeça para entender que não existe possibilidade de exceção. A questão adora fazer isso. Colocar um salvo aí depois ou um exceto depois e, obviamente, deixar a alternativa errada. Então, não comporta exceção. Se a sua questão lá de concurso falar sobre a Declaração Universal, especificadamente sobre esse artigo 5º aqui, não existe exceção sobre tortura, sobre tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Combinado? Guardado aí bem essa informação. Podemos seguir pro artigo 6º. Então, vamos lá. Aqui nós temos o todo. Olha de novo a regra aparecendo. Sempre todo, sempre ninguém, né? Aqui no 6, nós temos que todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Direito de personalidade. Nós temos o direito de personalidade elencado também dentro da nossa legislação pátria, não só na Constituição, mas nas legislações civis. E aqui na declaração também. Então,
todo ser humano reconhecido como pessoa. Ah, mas é lá do país tal, não importa. Ah, mas a cor da pele é tal, não importa. Ah, mas a condição social é tal, não importa. Todo ser humano reconhecido como pessoa. Direitos de personalidade, tá? Não vamos adentrar aqui sobre direito de personalidade, que não é objeto de sua prova, mas direito de personalidade está vinculado a ter um nome, a ter um sobrenome, a ter os direitos civis, políticos e todos os direitos que estão elencados dentro da legislação de cada país. Aqui, para quando prova, Declaração Universal, todo ser humano reconhecido como pessoa. Artigo 6, é isso. 7. Todos são iguais. Olha lá, a igualdade aparecendo aí de novo. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento à discriminação. Vamos lá? Artigo 7, artigo muito importante também. Primeiro, reafirma os direitos de igualdade, né? Todos são iguais perante a lei. Pronto, reafirmou aquilo que já vem falando desde lá do início. Todos são iguais. Não vai haver diferenciação por cor, por sexo, por nacionalidade, por idade, por condição social. Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. Beleza? E da mesma maneira, todos devem ser protegidos de maneira igualitária pela lei. Então, a mesma lei que vai proteger todo mundo é a lei que vai agir por todo mundo, para criar direitos e também para criar obrigações. Então, se existe uma lei falando que matar é crime, a pessoa que matou cometeu crime, independente de quem seja essa pessoa. A lei vai ser igualmente aplicada. Ah, mas é riquíssimo. Problemas tem que ser aplicada. Ah, mas é a pessoa mais pobre do mundo. Vai ser aplicada da mesma maneira, certo? Sem distinção. Essa mesma lei também tem que oferecer igual proteção. Ah, todos têm direito à saúde. Então, por isso que existe SUS, para aquele que não tem condição de pagar por um tratamento de saúde, por exemplo, receba da mesma maneira. Então, a mesma lei que protege, a mesma lei que também acusa, a mesma lei que cria direitos, a mesma lei que cria obrigações, tudo isso de maneira igualitária. Igual para todos os povos. Beleza? No que se diz respeito à discriminação, tá? Aí na segunda parte do artigo. Tem que haver proteção contra essa discriminação. Já que nós estamos falando tanto em direito à igualdade, todo mundo é igual, não pode haver diferenciação, mas na prática é assim? Todo mundo é tratado igual, sem discriminação nenhuma? A gente sabe que não, né? Tudo escrito é lindo e maravilhoso, mas e na prática? Há discriminação? Há diferenciação? Claro que há, né, gente? E essa discriminação, essa diferenciação, ela tem que ser retirada. Claro que não é só apertar um botão e vai sumir, mas o Estado, através das legislações, tudo quanto, tem que trabalhar para que cada vez mais diminua essa discriminação e a incitação, o incitamento a essa discriminação também. Então, a lei protege o ser humano, protege a pessoa dessa discriminação. Beleza? Por isso que nós temos várias leis dentro do nosso ordenamento que justamente protege contra a discriminação. Está aqui elencado dentro da declaração também. Fechou? Compreendido? Vamos seguir para o artigo 8, 9 e 10 para a gente fechar esse primeiro bloco, fechar essa primeira aula. Pois bem, todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais, que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Quando a gente fala de remédio para proteger contra atos que violam direitos fundamentais, nós estamos falando de quê? De dipirona? Nós estamos falando de antibiótico? Não, tá? Entenda aí, o termo remédio é algo que te protege, é algo que te salva de, no caso aqui, segundo a legislação, de um ato que viola os seus direitos fundamentais. Tá? Então, a gente tem lá um ato vindo do Estado ou vindo de um particular que está violando os seus direitos.
Então, a legislação e aí a efetivação através dos tribunais, né, nacionais, tem que te ofertar remédios capazes de afastar de você essa violação. Quer um exemplo? Já ouviu falar em habeas corpus? O habeas corpus é um remédio constitucional, tá lá elencado dentro da nossa Constituição, que nos protege de qualquer tipo de ato que viole a nossa liberdade de locomoção. Então, se você sofreu algum ato atentatório à sua liberdade de locomoção ou está prestes a sofrer esse ato, você vai lá e impetra um habeas corpus diante dos tribunais competentes para resguardar o seu direito, para evitar que seu direito seja violado ou para reestabelecer o seu direito caso você já esteja privado de liberdade. Então, o habeas corpus é um remédio constitucional para isso. Como o habeas corpus, nós temos habeas data, nós temos mandado de segurança, mandado de junção. Então, são todos remédios que são colocados diante dos tribunais, aqui falando no caso do Brasil, né, nacional, para que os direitos não sejam violados ou para que os direitos sejam reestabelecidos, caso já haja uma violação, beleza? Então, quando o artigo 8 fala desse remédio efetivo contra atos que violem os direitos fundamentais, nós estamos falando disso, de formas de agir diante dos tribunais, diante do judiciário, para preservar os nossos direitos, tá? Então, sempre que falar aí no artigo 8, lembre lá do habeas corpus, do habeas data, mandado de segurança, que você vai entender, você vai lembrar na hora, peraí, habeas corpus, que é o mais famoso, né? Habeas corpus, quando a pessoa tá presa, aí entra lá com habeas corpus para ver se consegue soltar, tá? Lembra aí que fica fácil de entender. Remédio para te assegurar ou para assegurar os seus direitos fundamentais. Fechou? Seguindo aí para o artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Vamos lá. Olha bem aqui para mim, olha no fundo dos meus olhos e me diz. No Brasil, as pessoas podem ser presas? Claro, né, gente? Olha as cadeias tudo lotadas. Que pode acontecer no Brasil a prisão, inclusive é muito fácil de ser preso. Nós temos uma legislação recheada de crimes que prevêem pena de prisão, de detenção. Então, pode sim ser preso. Pode ser detido, pode ser exilado? Pode. O que não pode acontecer são prisões arbitrárias. O que é uma prisão arbitrária? É chegar, bater um polícia lá na sua porta e falar assim, ó, você tá preso. Por quê? Não interessa. Só me dá a mão aí, sentar a algema, te leva para a delegacia, da delegacia você sobe pro presídio e fim. Prisão arbitrária. Prisão sem justificativa, sem fundamento, sem devido processo legal. Isso aí não pode acontecer, tá? Agora, a prisão fundamentada, a prisão legal, seja em flagrante ou por mandado judicial, ela pode acontecer? Pode. Aí não é arbitrário. Tá? Então, quero te pedir para prestar muita atenção no artigo 9. Aí, aquele asteriscão aí de novo. Cai muito em prova, cai muito em questão. Tá? Porque a sua banca vai lá e escreve assim, ó. Ninguém será Perdão. Vamos lá, reformulando. A sua banca vai lá e escreve. Ninguém será preso, detido ou exilado. Aí, a alternativa tá certa ou errada? Tá errada, né? Porque pode ser preso? Pode. Pode ser detido? Pode. Exilado? Pode. O que não pode ser é arbitrariamente preso. Então, se a sua alternativa não aparece a palavra arbitrária ou arbitrariamente, ela está errada, tá? Se atente a isso, se atente a esse termo aqui, ao artigo 9. Fechou? Pode ser preso no Brasil? Pode. Pode ser preso arbitrariamente? Não. Combinado? Lembre do termo, guarde ele aí bem na sua cabeça. Para finalizar o nosso bloco, artigo 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade à justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento a qualquer acusação criminal contra ele. Vamos lá. Primeiro, você está sendo processado lá. Cometeu um crime, está sendo processado, ou que seja processado numa justiça civil, trabalhista, enfim. Você tem direito de responder diante de um tribunal que seja independente e imparcial.
tá? O juiz que vai te julgar, o representante lá do judiciário que vai te julgar, ele não pode ser parcial, ele não pode pender para um lado nem para o outro. Ele tem que ser imparcial ali. No direito, a gente desenha um triângulo assim, ó. Onde aqui está uma parte, aqui está a outra e lá em cima está o juiz. Porque ele não pode estar do lado de um nem do lado do outro. Ele tem que estar aqui no terceiro ponto, enxergando tudo de forma imparcial para decidir naquilo que é justo e legal, que está enquadrado diante da lei. Beleza? Então, lembre aí do imparcial e independente. Não pode ser dependente de outro órgão ou de outro país. Não, ele é independente, tá? Independente e imparcial. Outro artigo importante para a prova. A banca gosta de mudar esses termos aqui, ó, e deixar a alternativa errada. Então, quando a gente fala de audiência, nós temos que lembrar da imparcialidade e da independência. Fechou? Além disso, os direitos, para decidir os direitos e deveres sobre qualquer acusação criminal. Aqui dentro da Declaração Universal está estabelecido aí a acusação criminal, certo? Mas quando possível, trabalhista também vai ter audiência dentro de um tribunal independente e imparcial. Mas quando a gente fala aqui da Declaração Universal, ele é específico no que diz respeito às acusações criminais. Beleza? Compreendido? Vamos fechar esse primeiro bloco aqui, tratando desses 10 primeiros artigos, um terço aí da nossa declaração já foi, já passou, e a gente volta na próxima aula para tratar dos artigos seguintes.